O orégano pertence ao gênero Origano. São confundidos dada a semelhança entre as espécies. O orégano possui aroma bem mais pronunciado que a manjerona. Assim como manjericões, são usados principalmente como condimentos. Exigências para o cultivo. Para o cultivo de plantas medicinais, há necessidade de conhecer as exigências para que possamos extrair plantas de ótima qualidade. Tanto o clima como o solo influenciam a qualidade da planta medicinal. Apesar de algumas desenvolverem-se bem num determinado local, pode ser que o valor medicinal ou aromático seja baixo. O clima. O clima é sem dúvida o fator que mais restringe ao plantio, pois não pode ser alterado. O teor de princípio ativo é muito influenciado pelos aspectos climáticos. Muitas plantas medicinais e aromáticas são mais valorizadas conforme a região que é produzida. A maioria das plantas medicinais e aromáticas cultivadas no Brasil não resistem a geadas. Locais que sofrem geadas devem ser protegidos com cercas vivas no lado sul. Plantas de maior porte são colocadas no lado sul e as de menor porte no lado norte, de modo que a altura das plantas venha decrescendo do sul para o norte. Geralmente, plantas que produzem flores em abundância, como a calêndula e camomila, preferem clima mais ameno. O conhecimento da origem da planta é importante para sabermos se é ou não adaptável ao local. A calêndula e a camomila, por exemplo, são originadas em regiões europeias onde o inverno é mais rigoroso. A região do Mediterrâneo originou-se várias espécies que são usadas como condimento. Como exemplo, podemos citar o alecrim, a alfavaca, cominho, erva doce, hortelãs, sálvia e tomilho. Por ter clima semelhante ao do Brasil, todas as plantas originadas nesta região adaptam-se bem ao nosso país. No entanto, veremos um fator que faz com que nossas aromáticas sejam de valor inferior. Talvez o mais importante no caso destas plantas seja um fator ligado ao comprimento do dia, que é o fotoperíodo. Com relação ao fotoperíodo, as plantas são classificadas como plantas de dias curtos, são as que exigem dias menores para ótimo desenvolvimento. Plantas de dias longos, são aquelas que exigem dias maiores para melhor desenvolver atividades tais como florescimento e frutificação. Há também as indiferentes. A maioria das plantas de origem europeia, incluindo as do Mediterrâneo, só produzem ótimo teor de princípios ativos quando sob efeito de dias longos. Por isso que nossas plantas aromáticas são de qualidade inferior. Umidade e altitude. Enquanto o fotoperíodo afeta a qualidade das plantas aromáticas, a altitude, segundo as pesquisas, influencia a produção de alcaloides, que são substâncias que agem no sistema nervoso. Beladona, saia branca e estramônio são exemplos de plantas que produzem alcaloides. Em baixas altitudes, há aumento do teor destas substâncias. Os solos são importantes para a produção de qualquer planta. No entanto, diferenciam do clima por poderem ser modificados. A origem das plantas também é um indício de que tipo de solo é preferido. O tomilho e o alecrim, por exemplo, que são originadas de solos com baixo teor de matéria orgânica, têm sua qualidade aromática diminuída quando adicionamos excessivamente adubo orgânico. Agora vamos ver as principais diferenças entre solos mais arenosos ou mais argilosos. Solos mais arenosos geralmente são mais claros, possuem como desvantagens o fato de serem mais ácidos, menos férteis e reterem menos água. Como vantagem, são mais fáceis de serem trabalhados. Plantas que requerem pouca irrigação, como a babosa, preferem esse tipo de solo, assim como as que produzem raízes medicinais, como a bardana e confrei. Solos mais argilosos são mais escuros e têm como desvantagens o fato de serem mais difíceis de serem trabalhados e favorecerem o aparecimento de doenças e compactarem-se mais facilmente. No entanto, são mais férteis e exigem menos irrigação, pois retêm facilmente a água. Plantas como alfavaca, guaco, hortelã, poejo e sálvia, por serem mais exigentes em água, poderiam ser recomendados para solos mais argilosos. Uma última observação com relação aos solos mais argilosos é de que nunca os deixe sem cobertura vegetal, devido ao problema de compactação. A maioria dos solos que iremos trabalhar são ácidos. Um solo com elevada acidez impede que as plantas absorvam os nutrientes contidos nele.
Solos com sapê, tiririca, capim, rabo de burro, samambaia ou carrapicho de carneiro geralmente são ácidos. A correção destes solos é feita com calcário. Plantas com raízes mais profundas conseguem desenvolver-se bem nestes solos. Bálsamos, hortelãs, poejo e sálvia são exemplos de plantas que sofrem solos ácidos. Outro tipo de solo problemático é o compactado. No entanto, a adição de matéria orgânica com o tempo fará com que este solo fique bem melhor. Agora vamos falar sobre o plantio. Iremos dividir em duas partes: as formas de propagação e o preparo para o plantio. A propagação de vegetais pode ser por duas formas: a reprodução sexuada, que é a que origina as sementes, e a reprodução assexuada, que é realizada através de partes da planta. A reprodução por sementes tem algumas desvantagens. A colheita terá início mais tarde, e as plantas originadas podem ser diferentes da planta-mãe. No quadro estão relacionadas espécies propagadas por sementes. Algumas, como estragão, alfazema e orégano, encontram dificuldades para florescer em climas como o nosso e, portanto, não produzem sementes no Brasil. Quase todas as sementes de plantas medicinais comercializadas no país são importadas. Quando for utilizar grandes quantidades de sementes, consulte um engenheiro agrônomo, pois pode haver necessidade de tratamento especial, como é o caso de se usar ácido giberélico, para acelerar a germinação de sementes de alfazema. O processo de reprodução que garante que as novas plantas tenham características semelhantes à da mãe é o de propagação assexuada. A estaquia é o principal meio de propagação assexuada e consiste na retirada de pedaços de caule, galho, rizoma ou raiz, que são chamados de estacas. As estacas possuem comprimentos que variam de 10 a 25 centímetros. A retirada de estacas não deve ser feita no período de inverno e nem quando a planta está florescendo ou frutificando. Para a retirada de estacas, proceda da seguinte forma: corte pedaço do galho com a tesoura de poda ou outro instrumento adequado. Retire as folhas da parte inferior sem danificar a casca. A estaca pode ter no máximo 1/3 das folhas. No plantio, enterre 2/3 da estaca. Algumas plantas, como o confrei, podem ser propagadas por estacas de raízes. No entanto, o desenvolvimento será bem mais lento do que se for feito por divisão de touceiras. Geralmente, em plantas de porte maior, as estacas devem ser mais lenhosas, como é o caso do alecrim, arruda, boldo, vernônia e sabugueiro. Algumas estacas são de fácil enraizamento, sendo obtidas mesmo quando a planta está em florescimento. No quadro, alguns exemplos. Outras espécies são de difícil enraizamento. Muitas vezes, são necessários hormônios de enraizamento, que são caros e somente encontrados em lojas de produtos agropecuários. A utilização de areia para formar a estaca é mais recomendada para estas espécies. Há outras formas de propagação. A que fornece mudas mais rapidamente é a por divisão de touceiras, que é quando retiramos pedaços da planta-mãe com raízes e parte aérea. Após retirar a muda, pode-se cortar metade das raízes e deixar apenas uns 10 centímetros de folhas. A propagação por mudas é a que ocorre em babosa, por exemplo, que consiste na retirada de brotos que nascem na região do colo da planta. A propagação por rizomas é quando utiliza-se parte das raízes. Também pode ser chamada de propagação por estacas de raiz ou rizomas. Vamos ver o plantio propriamente dito. Inicialmente veremos como se faz o plantio em vasos ou jardineiras. Os melhores vasos são os de barro ou cerâmica. Qualquer outro recipiente com profundidade adequada pode ser usado. Devido ao fato de plantarmos várias espécies, é difícil de ter um substrato ideal para os vasos ou jardineiras. Uma mistura básica pode ser 1/3 de areia lavada, 1/3 de humus ou composto e 1/3 de terra comum. Após preencher os sacos de polietileno, são colocadas as estacas. Ao redor da estaca deve ser apertada a terra, de modo que esta fique bem aderida à estaca. Depois, mantenha sempre úmido o substrato. Nunca deixe secá-lo.
Para as estacas de difícil enraizamento, pode-se utilizar o substrato à base apenas de areia, como já foi dito. A areia será mantida sempre úmida. Quando a estaca tiver bom volume de raízes, é o momento para serem levadas aos sacos de muda. Agora vamos ver com bastante detalhe como se faz uma jardineira com 4 espécies diferentes de plantas medicinais e aromáticas. No substrato de vasos ou jardineiras, pode haver outros ingredientes além da terra comum, areia e humus. A vermiculita é usada para manter a umidade. O pó de carvão, além desta finalidade, contribui para não acidificar o substrato. Pó de xaxim ou esfagno também auxiliam na conservação da umidade e com o tempo se decompõem e tornam-se adubo. Antes de montar o vaso ou jardineira, deixe-o de molho um dia antes, caso ele seja de barro. No fundo do recipiente são colocados cacos, pedaços de telhas ou pedras que têm a função de drenagem e evitar a perda do substrato. Pode ser colocado sobre esta camada areia que contribuirá para funções de drenagem. A camada pode ter uns 5 centímetros de espessura. Após o feitio da camada de drenagem, coloque o substrato sob esta. É importante observar que jardineiras que sejam destinadas ao plantio de suculentas, como a babosa, devem ter maior proporção de areia. Pode-se usar metade de areia, 1/4 de terra comum e 1/4 de humus. Após preencher com terra os recipientes, coloque as mudas. Estas são destacadas dos sacos de polietileno. Caso as raízes estejam entortadas, devem ser arrumadas e, se necessário, corte o excesso. Colocando as mudas, aperte bem em volta delas. Complete com mais substrato até ficar uns 2 centímetros abaixo do nível do vaso. A superfície de terra do vaso deve estar bem plana. Terminado o plantio, irrigue. Caso saia muito rapidamente a água, significa que o vaso ou jardineira está com alto teor de areia. Muitas vezes, tem que ser refeito. Caso comece a diminuir o nível do substrato, deve estar havendo problema na área de drenagem. Após terminada a jardineira, você pode colocá-la em lugar adequado, isto é, livre do vento sul e que incida pelo menos 4 horas de sol direto. No apartamento ou casa, as condições ideais encontram-se no lado norte do imóvel. Poucas plantas adaptam-se a lugares com sol indireto, como por exemplo podemos citar melissa, confrei, cebolinha, hortelãs, salsa e arruda. Mesmo assim, sofrerão com a falta de luz solar direta. No entanto, espécies como manjericão, camomila, coentro, alfazema, calêndula, manjerona, orégano, alecrim, sálvia, tomilho e estragão desenvolvem-se bem melhor quando a pleno sol. O crescimento rápido em altura, sem ser acompanhado pelo aumento do diâmetro do caule, é sinal que sua planta está sentindo falta de sol. A planta começa a encurvar em direção à luz solar. Este fenômeno chama-se estiolamento. Com relação à manutenção do vaso ou jardineiras, deve-se realizar as seguintes atividades. Primeiro, molhe a terra sempre que estiver seca a uns 2 centímetros de profundidade. Segundo, adube semestralmente com 1 colher de chá de farinha de ossos e outra de torta de mamona. Estes adubos são colocados longe do caule e das raízes. Faça um furo superficial, coloque a mistura e cubra com terra. Serve para plantas de porte médio